Espera alguns instantes e pronto, ele instalou. Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho. Esse vídeo aí que foi inspirado no comentário aí do nosso amigo aí, ó, que tá aparecendo aí na tela. E pergunta, né? Tá vindo aí pro mundo Linux agora, perguntando qual que é o diferencial do Fedora. E isso me fez pensar, né, tipo, por que que eu comecei a usar Fedora? Então eu vou colocar aí um pouco da minha experiência para vocês e eu vou levantar alguns pontos aqui. Mas antes de mais nada, já chega dando aquele chapéu no like aí, pode ser azul, vermelho, o importante é chegar no like. Já coloca aí nos comentários aí qual distro você usa também e por quê, pra gente fazer aquele bate-papo. Quem sabe possa até ter aí uma segunda vídeo, né, sobre esse assunto. E se inscreve aí no canal para não perder nenhuma atualização, beleza? Isso aí me ajuda demais. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui no Fedora 35. Peguei aqui uma instalação limpa até para poder explicar e levantar alguns pontos, né? E vamos começar aí pelo começo. Quando se fala aí de Linux, né, de universo Linux, eu acho que, pelo menos é assim que eu entendo, né? A maior parte das pessoas imagina aí talvez uma distro, né, uma carinha, porque para quem tá de fora, imagina que no mundo a gente tem, sei lá, Windows, Mac e Linux. E é mais ou menos isso, né, se você for pegar ali a grande parte, né? Mas o que seria o Linux? Porque o Linux em si não necessariamente é o sistema operacional, né? Porque para o mundo Windows, o Windows é o Windows, o Mac, né? Tem o Mac e o Linux. O Linux tem aí 1001 coisas. Então, tipo, quando se fala aí em Linux, a gente tem várias distros, né? Vários ambientes e isso causa bem, de certo, né? Uma confusão aí em quem tá vindo pro mundo Linux. E para falar um pouco aí sobre o meu uso, né? E por que hoje eu tô usando o Fedora, eu volto lá atrás, porque quando eu migrei para o mundo Linux, eu também me fiz essa mesma pergunta, né? Eu fiquei nessa mesma dúvida. E eu tô até aqui já no site da Canonical, né? No site aqui do Ubuntu. E o Ubuntu foi aí a distro minha, de porta, né? Foi a primeira distro que eu usei. Porque na época eu lembro que, preciso de uma distro. Então, o que eu vou fazer? Não cheguei assim, né? Nossa, eu preciso de uma distro. Mas, tipo, eu comecei a pesquisar na época, né? Eu tava ali interessado, queria ir pro mundo Linux, né? E grande parte porque eu não queria pagar e de certa forma, como eu trabalhava já, né, com programação, com desenvolvimento, acabava que o Linux era mais fácil para determinadas coisas. Então, eu só uni o útil ali ao agradável e é isso. Aí eu lembro que eu fui pesquisando as distros e na época, assim, a mais conhecida, mais utilizada era o Ubuntu, né? E como tinha, de fato, o Linux, né? Ele tinha, assim, um certo medo, né, por parte das pessoas e até por minha parte também de, o problema do Linux é que não dá para instalar programas, o problema do Linux é que é difícil de fazer as coisas, sabe? Então, assim, pensei, eu vou pegar ali a mais famosinha, né, uma mais famosinha na época, porque daí deve ter mais tutorial, deve ter mais programas disponibilizados, né? E de fato, tinha mesmo, né? Assim, na época tal. Isso eu tô falando ali, volta de 2015, 2016 ali. E foi quando eu comecei que eu migrei de vez. Porque como que foi essa migração? Eu usava o Windows, né? Então, tipo, vou migrar pro Linux. Aí eu vou fazer dual boot? Não. Deletei tudo, formatei e comecei a usar só Linux direto. Passou uma semana, voltei pro Windows. Aí, não, vou agora. Aí fui e não voltei mais. Quebrei bastante cabeça no começo, mas serviu bastante aí, ajudou bastante aí no meu desenvolvimento, né? Tanto profissionalmente quanto, posso dizer até que pessoal, porque isso meio que abriu minha cabeça para outras coisas, sabe? No mundo de tecnologia aí. Então comecei ali no Ubuntu, né? Já estava ali na versão 15 para 16 e na época ele usava o Unity. Então eu fiquei usando o Ubuntu aí por longos anos, isso até a versão 20.4. Eu cheguei a usar a versão 20.4 também bastante tempo e depois de alguns meses aí usando a versão 20, não que tivesse ruim para mim, mas eu comecei a perceber que, não como se o Ubuntu estivesse ficando para trás, mas parecia que não vinha muita coisa nova nas versões, sabe? E isso começou a me incomodar um pouco. Aí pensei, vou mudar de distro, né? Aí chega aquela pergunta, para qual distro eu vou agora? Tinha aí o Ubuntu,
Aí, como todo bom usuário, né, a gente já, para quem já ouviu falar aí, no DistroWatch, que não necessariamente é uma regra ou é um ranking, né, real de uso das pessoas, mas eu acho que aí no meio Linux é o que as pessoas usam aí um pouco para se guiar, sabe? Então comecei a ver aqui os rankings, né, das distros mais usadas ali, mais ou menos ali o top 10, top 15 ali, né, mais ou menos, e comecei a pegar. E de fato eu vi que da época que eu comecei a usar para agora, o Ubuntu não tava mais na frente, não tava mais em primeiro. Tinha outras distros, né, que já passaram ele. Então eu pensei, de fato, alguma coisa aí aconteceu, né? Então, vamos começar a testar outras. Do Ubuntu, da versão 20.4, eu migrei aí, passei cerca de uns 8 meses, um ano no Debian, mais ou menos. Acho que uns 8 meses no Debian. E, para falar a verdade, de uma distro para outra, eu senti diferença? Senti. Qual foi a diferença que eu senti? Estabilidade, que é também, né, o foco do Debian. Se você usar Debian e você não se sentir estável, algo está errado. Mas uma coisa também começou a me incomodar ao passar do tempo no Debian, que eu acho que era até mais forte do que eu sentia no Ubuntu. Porque no Debian as coisas não atualizam, né? Tipo, simplesmente não atualizam. Eu lembro que eu sigo alguns canais de tecnologia, chegava no meu e-mail lá, atualização, navegador tal, atualização tal, não sei o que. E pra mim não chegava, tipo, simplesmente não chegava. E também é um dos focos do Debian, né? Porque o Debian, ele é focado em não atualizar necessariamente as coisas para manter a estabilidade. Então demora para chegar a atualização. Aí passou um tempo, acabei voltando pro Ubuntu. Aí no começo do ano passado, eu falei, não, vou pegar uma outra distro, né? E agora, qual distro eu vou usar? Volto lá no DistroWatch e me deparo aí com uma lista, né? Então comecei a testar, testei das que estão aqui, ó, testei MX, testei Manjaro, testei Mint, testei Pop! OS, testei, já tinha testado, né, o Debian, Elementary, Fedora, OpenSUSE. Comecei a testar várias distros e fiquei aqui com esse, vamos colocar aqui top 4. Até tô com sites abertos aqui, vou comentar um pouco sobre eles. O Ubuntu já estava saindo, não queria voltar, pelo menos por agora, né? Porque eu queria testar realmente algo novo, que fizesse um impacto aí, né, no meu dia a dia de trabalho. O Debian também já tinha passado, então tava ali no mesmo pé do Ubuntu. Aí me deparava aí com o Linux Mint, Manjaro, Pop! OS e Fedora. Eu vou começar pelo Pop! OS porque de fato ele foi um que me chamou a atenção pelas coisas diferentes que traz aí, né? Quando você vê alguns vídeos do pessoal utilizando, você vê que ele tem aí umas funcionalidades bem legais. Por que eu não fui pro Pop! OS? Porque de fato, eu tava procurando alguma coisa diferente do que eu já estava acostumado de usar. E isso pode não ser a realidade para a maioria das pessoas, tá? Isso eu tô falando de algo meu, porque eu gosto de testar aplicativos novos, testar programas novos, ter várias coisas instaladas. Por exemplo, você pergunta para mim, qual navegador você usa? Cara, eu tenho 5, 6 navegadores instalados na minha máquina, que tipo, eu uso até com certa frequência, porque cada um tem uma coisa que se destaca. Então eu penso, por que eu vou usar um só se eu posso usar todos? Então, tipo, eu uso o que cada coisa se destaca, sabe? Mas esse recurso aqui, ó, do stacking, por exemplo, né, do Pop! OS, que abria várias coisas aí quebradinhas, né? Ele já deixava ali na janela, eu achei muito legal. Mas aí acabou que como o Pop! OS ele se baseia aí, né, no Ubuntu, no Debian, eu preferi não utilizá-lo. Não que eu não tenha gostado dele, não é isso. Mas acabei que eu preferi não utilizá-lo. Aí instalei também o Manjaro, testei bastante tempo aí. Por que eu não fiquei no Manjaro? Isso eu até comentei aí nas reviews que eu acabei fazendo, né, dele. Vou deixar até os links aqui se vocês quiserem ver, os cards e tal. Eu acabei não ficando no Manjaro pelo simples fato que eu não me senti muito confortável, porque parecia que quando eu ia fazer determinada coisa, ela quebrava. E assim, não falando do Manjaro em si, mas eu ia instalar um programa, aí eu tinha que escolher as dependências. Aí, poxa, se eu escolher errado, se eu não coloco, sabe? Tipo, acabava que eu sempre instalava tudo, mas ao mesmo tempo eu não me sentia confortável com a segurança e tal. Era algo meio estranho. E assim, para montar o meu desktop ali, né, meu ambiente de trabalho, também não era tão fácil assim, né? Consegui até montar, mas ok. Ainda assim tava ali no hype, né? Linux Mint, também fácil pra caramba de usar. Ele eu acho que foi aquele que eu quase usei, pra não dizer assim, acabou que dentre os 4 ali, no final eu fiquei entre Linux Mint e Fedora, pra falar a verdade pra vocês. Aí, por que eu não migrei, né, pro Linux Mint, então? Até porque, ó, se você vai
você vai ver os downloads, ele tem até mais de um ambiente gráfico, né, que ele coloca aqui. Não que o Fedora não tenha, o Fedora também tem, mas ele assume já aqui, né, tem vários ambientes e tal. E por que que eu não fiquei no Linux Mint? Aí entra já num dos porquês eu uso o Fedora. Por que que eu acabei escolhendo? É um motivo que pra mim, importante? Depende. É um dos motivos que eu considerei importante, pra falar a verdade. Não que seja algo relevante até, acho que talvez pra vocês não faça muita diferença, mas eu cheguei à conclusão que assim, quem mantém o Ubuntu? A Canonical, né? Quem mantém o Windows? A Microsoft. Quem mantém, sei lá, sabe? Tem uma empresa por trás ali. E o Fedora, ele acaba que ele também tem, né? Que seria a Red Hat. E, assim, é uma distro, né? Que já tá há um certo tempo no mercado e tal. Não tô dizendo que amanhã o Linux Mint vai acabar, não é isso. Mas, por exemplo, se eu for indicar uma distro pra alguém, né? Eu indico o Linux Mint. Indico, claro que eu indico. Mas aí a pessoa chega e pergunta, mas quem desenvolve? Aí você fica naquela, é uma pessoa aqui, outra colar, tem uma comunidade. Não que o Fedora não seja de comunidade, né? Mas acaba que ele tem uma empresa que dá um respaldo ali, sabe? Então, esse foi um dos pontos, assim, que me fez pensar um pouco. E depois, o outro ponto aí do porquê, né, eu uso Fedora e quais seriam seus diferenciais, eu acho que refletiu bem ali no meu trabalho em si. Vou explicar. O Fedora, quando eu acabei testando todas as distros aqui, tá? Só para esclarecer. E de fato eu gostei, tirando ali, né? Como eu queria sair do Ubuntu e do Debian, eu gostei bastante do Linux Mint mesmo. Me senti bastante confortável, consegui instalar, nada quebrou. Só que quando eu fui testar o Fedora, o que aconteceu? O Fedora é uma plataforma, ó, que eles colocam aqui. Inovadora, tananana, que permite aos desenvolvedores e tal. Aí, tipo, desenvolvedores e tal, né? Como assim? Pesquisando mais a fundo, você vê lá na descrição que o Fedora, ele é meio que feito para desenvolvedores. Aí, tipo, legal, né? É uma distro feita para desenvolvedor, sou desenvolvedor logo, né? Então, tipo assim, me facilita a vida? Vamos ver, né? O que facilita. Aí já começa a cair nos pontos que pra mim foram os diferenciais aí pra eu optar por usar o Fedora. Vou dar um exemplo. Todo esse tempo aí, né? Por exemplo, eu tava lá usando o Ubuntu. Aí eu queria instalar aí, sei lá, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu queria instalar aí o PHP Ubuntu. Aí tinha aqui, ó, passo a passo, instalação, não sei o que, sabe? Tipo, eu vinha aqui, pegava um tutorial, alguma coisa do tipo, ou baixava um container Docker. Isso falando para quem é dev em si, tá? Então pode ser que não seja a sua realidade. Então tinha, nossa, mas tinha que seguir um tutorial ali, às vezes dava algum problema para instalar alguma coisa e tal. Quando eu me deparei no Fedora, olha o que acontece. Eu vi lá, né, baixei a distro, que era uma distro aí voltada para desenvolvedores e tal. E nas especificações colocava lá que ele já vinha, né, com um PHP instalado, alguma coisa do tipo, tal. Ok. Tô dando um exemplo aqui do PHP, mas eu vou dar algum exemplo de outras coisas também, tá? Aí, beleza. Se ele já vem instalado, a gente abre aqui o terminal e vai colocar ali php-v para saber qual versão que vem instalado. Aí ele dá lá que, tipo, o comando teoricamente não tá instalado. O PHP, no caso, né? Pergunta, quer instalar? Aí, tipo, sim, carrega, tal. Coloca ali, ó, que ele vai instalar PHP 8... né, o pacote tal que ele vai instalar, pergunta se quer mesmo, que ele pede uma confirmação, aí sim, espera alguns instantes e pronto, ele instalou. Aí eu fiquei, caraca, que da hora, tipo assim, não tô dizendo que não tem outros distros que fazem isso, tá? Não, tecnicamente isso seja um diferencial do Fedora, somente do Fedora, mas pra quem, eu estou falando de mim e da minha experiência, tá? Pra quem tava acostumado de ter que pegar um tutorial pra instalar qualquer coisa, mano, eu só perguntei qual era a versão e ele instalou, tipo assim, que da hora. Aí tipo assim, vou ver agora a versão, tá instalado, ó, PHP versão 8. Aí pensei, tá, e o resto? Vamos ver o que mais eu usaria. Vai, Composer, versão, ó lá. Composer também não tá instalado. Quer instalar? Sim. E cara, sem precisar tutorial, nada, ó, ele só confirma que os pacotes que ele vai colocar, você dá um sim e ele instala. Parece que meio que o terminal conversa com você, sabe? Isso pra mim foi uma diferença tremenda, porque tipo, como eu falei, não que eu não tenha conseguido instalar o meu setup que eu trabalho, né, no meu dia a dia, nas outras distros, mas isso no Fedora eu fiz em questão de minutos, tipo, sem precisar abrir Google, sem precisar abrir nada pra nada, tipo, eu só colocava ali a versão do que eu precisava e ele instalava.
instalava simplesmente. Tipo, eu dou um sim e pronto, pum. E pronto, ó, instalado. Já dá aqui até o retorno, tá funcionando. Tipo, eu só precisei perguntar a versão. E como eu falei, isso pode não ser a realidade pra você, mas pra mim, no meu dia a dia, no meu setup de trabalho, isso fez muita diferença, sabe? Tipo, é um terminal que conversa com você e isso, tipo, agilizaria muito a minha vida, sabe? Nesse sentido. Eu posso até te dar, tipo, outros porquês, mas assim, esse foi um dos porquês mais importantes. Agora, um outro porquê, que é algo também que pra mim faz diferença, mas como eu falei, é o meu estilo de uso, que é o quê? O Fedora, ele é conhecido por ser uma distro que sempre te dá a última versão de tudo, sabe? Tipo, saiu uma versão de, sei lá, uma versão nova do navegador que tá talvez em beta ou do próprio kernel. Não que ele faça isso, mas tipo, ele vai já te dar a última versão. Você já vai baixar, você dá na próxima atualização ali, no próximo update, você já vai ter essa última versão. Diferentemente do que tinha eu, por exemplo, no Debian, que eu tinha a versão estável que às vezes era de ano atrás, sabe? Tipo, Fedora não, saiu uma versão hoje mesmo, amanhã já tá com você. E tipo, isso é legal? Depende. Pra mim é muito legal, porque, mais uma vez, né? Como desenvolvedor, é muito importante até eu ter essa visão antecipada do que talvez o meu cliente vá ter na frente. Como assim? Vamos supor que eu tô desenvolvendo um site. Sei lá. Isso até quando eu digo, até na questão do próprio... Alguns navegadores, eles têm, né, as versões de desenvolvimento e tal, que é uma versão à frente. Então, vamos supor, se eles soltam alguma atualização que vai quebrar um site, vai quebrar uma aplicação, alguma coisa, eu consigo ver isso e arrumar isso antes do meu cliente, sabe? Tipo, isso também faz muita diferença no dia, no uso. E o Fedora também disponibiliza essa opção para mim. Esses, assim, são os dois pontos que eu acho que pegam muito no meu uso como desenvolvedor, sabe? Tipo, acabou que pra mim foi muito bom essas funções, né? Vamos colocar assim, que ele tem. Pode não ser o padrão pra todo mundo, acredito que não seja, né? Porque para um usuário comum, qual que vai ser a diferença eu instalar alguma coisa que eu tecnicamente nem vou usar pelo terminal? Ou eu ter a última versão de alguma coisa, sabe? Tipo, para um usuário comum pode não fazer diferença, mas... Pra mim, ele faz uma diferença bem grande no meu dia a dia. Aí, colocando em pontos mais comuns. Eu senti uma segurança muito grande no Fedora, apesar de muita gente colocar que, como você vai estar trabalhando tecnicamente em versão de teste, você vai ser o primeiro a encontrar os bugs, sabe? Tipo, bater de cara com os bugs. Talvez usando aí um Debian da vida, você não passa por isso, porque o Debian você vai usar sempre uma versão estável, uma versão que já foi muito testada, né? Então, tipo, é mais difícil você encontrar bugs. E de fato, quando eu comecei a usar, eu até sentia um certo receio, vou colocar medo, mas um certo receio de quebrar alguma coisa aí que talvez eu tivesse testando, né, usando. Mas acabou que não, cara. Eu não senti essa dificuldade, sabe? Tipo, eu não passei por isso. Todas as vezes que ele atualizou, nunca quebrou nada, até porque ele faz sempre ali um teste, né, de atualização para saber se de fato ele sobe ou se ele volta a atualização. O que acontece? Quando ele atualiza, ele faz um teste ali dos pacotes, né? Caso tenha dado algum problema, ele volta. Então, apesar de ter isso daí, isso não foi o meu caso, tá? Eu não cheguei a passar por isso, de atualizar alguma coisa que quebrasse o sistema para mim. Pelo contrário, eu sempre achei o sistema muito seguro, sabe? Me passa, assim, bem essa sensação mesmo de segurança. Não é algo que eu sinta problema em usar. E é uma distro que eu tenho tranquilidade, até posso colocar nesse termo, de indicar para alguém, sabe? Assim como hoje eu faço vídeos aí mostrando para vocês coisas no próprio Fedora, e são até coisas de forma simples, né? Cheguei até a fazer um pós-instalação, que eu vou deixar aí também nos cards, do Fedora sem usar terminal. Então, tipo, para você ver que ele é também simples nesse sentido, sabe? Não é só desenvolvedor que vai conseguir usar ele. E uma das coisas que eu acho bem legal, quando você vem aqui nas versões, né, no download do Fedora, ele te dá algumas versões. Você tem aí acesso ao Fedora Spins, né? Que são os Fedoras aí, ó, em outros ambientes gráficos também. Ele não tem só o GNOME. O que é bem legal aí para quem gosta aí, né, de testar, gosta de outros ambientes gráficos. Eu particularmente me dei muito bem aí com o GNOME, não tenho nada a reclamar.
Mas se você gosta aí de outras distros, né, por ter algum outro ambiente gráfico, você pode também pegar aqui, ó. Ele tem a versão KDE, versão XFCE, versão LXQT, versão Mate, versão Cinnamon, ó, que seria aí a mesma versão aí do próprio, mais utilizada aí, né, do próprio Linux Mint. Então, por esse ponto, né, vamos colocar aí, eu não ia sentir falta, tal, de determinada distro, não pelo ambiente gráfico. Então, assim, por tudo mais, né, que o Fedora já proporciona aí de utilizar, inclusive até agora, né, com o Fedora Silverblue, que seria para você ter uma extensão aí durante bastante tempo, acabou sendo a minha escolha aí, eu não me arrependo, tenho gostado bastante mesmo da distro. Ela tem atendido aí, é uma distro que roda, né, leve e tal, as coisas funcionam bem, não travam, não cheguei a quebrar nada, nenhuma ferramenta. Se você aí tá na dúvida, tá querendo testar o Fedora, pode vir sem medo, que aí nós se ajuda. Ele também aí tem uma comunidade bastante grande, ele já tá aí no mercado há bastante tempo, então ele já pode dizer que é uma distro aí bem consolidada no mercado. Na parte aí de instalação de programas, o Fedora aí, ele já tem uma lista até grande. A maioria dos programas, né, quando eles fazem versão para Linux, eles fazem uma versão .deb, né, que seria baseado no Debian e nas distros baseadas nele, e uma versão .rpm, que seriam aí para os Red Hat Pack Managers, né, que seria aí para o Fedora e afins. Então, tipo, programas no Fedora você não vai ter problema em instalar, você não vai ter problema em utilizar. Isso também foi algo que pesou bastante. E hoje o Fedora ele já vem aí, né, habilitado para trabalhar também com o Flatpak, né, com a FlatHub. Então, programas realmente não vai ser um problema. E isso foi um dos pontos também que pesou, sabe? Fedora também é muito simples de instalar programas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí quais distros vocês usam e por quê, pra gente fazer aí um bate-papo. A gente pode até fazer um segundo vídeo, né, em cima desse tema. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esquece aí de dar aquele like que ajuda demais. Ajuda mesmo. Se inscreve aí no canal. Valeu, falou e fui!